Então, turma, dando continuidade aqui à nossa aula passada, né? Como eu estava falando para vocês, a psicopedagogia como área de estudo surgiu da necessidade de atendimento e orientação a crianças que apresentavam dificuldades ligadas à sua educação, mais especificamente a parte da sua aprendizagem, né, seja ela cognitiva ou comportamental social, certo? Então, procurava-se o porquê, né, ocorria essa problemática, avaliando e diagnosticando a criança de forma física e psíquica. Então, os envolvidos nessa busca estavam entre eles os professores, os psicólogos, os médicos, os fonoaudiólogos e os psicomotricistas, né? E nessa primeira etapa da história da psicopedagogia, todo o diagnóstico recaía sobre a criança, o que significava que nela também recaía o problema, né? Então, sendo assim uma caminhada para o atendimento especializado, tá? Então, sobre esse enfoque de diagnóstico, prescrição e tratamento envolvendo prognóstico, né, trazia implicitamente uma concepção de que o fim, né, o objetivo da educação era de adaptar o homem à sociedade, certo? O processo de diagnóstico, ele é fundamental, ele é de extrema importância, tá? Nessa área da psicopedagogia. O psicopedagogo, ao receber um paciente, ele faz uma avaliação para compreender como o sujeito aprende e quais seriam os seus limites. No fundo, né, no fundo, essa avaliação ela é mais uma investigação acerca do não aprender do sujeito, né, do porquê que esse sujeito não aprende, quais as dificuldades que esse sujeito tem para aprender, né? Então, a avaliação, ela revela o não aprender, o aprender com dificuldade, o aprender lentamente, ou até a fuga de possíveis aprendizagem, né? Então, vai estudar, vai revelar, vai investigar o porquê desses 4 elementos, né? De não aprender, de aprender com dificuldade, de aprender lentamente ou até de possíveis fugas de aprendizagem, né? Então, o psicopedagogo, no seu processo terapêutico, ele utiliza múltiplas teorias e práticas buscando sempre o melhor atendimento para o paciente. Visto que sua ação envolve vários aspectos, tá? Então, quais são esses aspectos? O aspecto cognitivo, o aspecto psicológico, o aspecto motor e também o socioemocional, certo? Então, o trabalho psicopedagógico clínico deve utilizar a integração de 3 linhas de pensamento. Vamos aqui para saber quais são essas 3 linhas de pensamento. A primeira, a epistemologia genética de Piaget, que buscou explicitar como o ser humano se desenvolve e conhece. A psicanálise freudiana, que defende que a pessoa não é somente racional, mas também apresenta o componente inconsciente. E a psicologia social de Henrique Pichon Riviere, que defendia que as práticas sociais podem ser reproduzidas em grupos menores, que são os grupos operativos. Certo? Então, está aí essas 3 linhas de pensamento que devem ser utilizadas, segundo o Visca, né, para se desenvolver o trabalho psicopedagógico clínico, tá?
E aí nós temos a psicopedagogia institucional, né? A psicopedagogia institucional considera as amplas e intricadas relações de aprendizagem de uma instituição, analisando as relações institucionais e buscando elaborar condições de articular a qualificação dos processos de aprendizagem. Então, essa psicopedagogia institucional objetiva fazer com que os sujeitos de um grupo possam se conceber e agir como protagonistas de seus próprios processos de aprendizagem. Então, pode ter como objetivo na escola a diminuição da incidência dos problemas de aprendizagem, né? Analisa e age em relações às questões da didática e da metodologia através da intervenção na formação permanente e na assessoria junto aos professores, no atendimento familiar, no diagnóstico dos sujeitos, no relacionamento entre alunos e professores, nas relações afetivas, né, envolvidas nos processos de aprender, também na elaboração de currículos e ações pedagógicas que tenham afetivo e efetivo desempenho junto ao processo de aprendizagem, certo? Então, a psicopedagogia institucional se propõe a analisar a instituição educacional como um todo, certo? Os sujeitos que a compõem, a metodologia de trabalho, o currículo, isso tudo a fim de auxiliar no sucesso educacional, ok? Então, vamos aqui para o nosso slide. O seu papel, né, o papel da psicopedagogia institucional, pode variar de acordo com a instituição e dentro das suas atribuições. Então, nós podemos destacar, dentro dessas atribuições, a avaliação de comportamentos e a identificação de fatores que podem influenciar no desempenho individual, com repercussões coletivas, certo? E agora nós vamos falar a respeito da psicopedagogia escolar. Então, o fim, né, o objetivo da educação é a transformação do indivíduo autônomo. E a educação, ela está na pauta da sociedade que compreende as mazelas, né, que as instituições educacionais, aliás, passam frente ao enorme desafio de ensinar as competências e habilidades do ser humano do nosso século, né, do século XXI. Então, para que a criança ela tenha uma boa adaptação na escola, para que ela se sinta cada vez mais segura e dando sentido às atividades que realiza ali naquele ambiente, é importante que a família tenha e mostre certa confiança na escola, né? Que a família sinta tranquilidade quando vai deixar o seu filho, que demonstre interesse, curiosidade e também, né, que valorize as suas aquisições e avanços. Então, às vezes, quando a criança apresenta determinada dificuldade, essa confiança que a família tem na escola e que deixa transparecer, torna-se mais difícil ou até desaparece, né? Em virtude das dificuldades que a criança vem apresentando, né? Então, nesses casos, frequentemente atua-se de forma contraposta e contribui-se para a confusão e a insegurança da criança, né? Vendo que a família já não tem mais aquela confiança que tinha na escola. Então, nesse sentido, nós, como psicopedagogos, que estamos um pouco fora do que acontece na sala de aula, nós podemos ajudar as partes a
tirar de si, né, essa culpa e analisar de forma mais objetiva o que está ocorrendo, né? Então, é preciso fazer um trabalho de aproximação de dois sistemas. E quais são esses sistemas? A escola e a família. Então, a gente, como psicopedagogo, vai ajudar a buscar canais mais fluidos, né, de comunicação e colaboração com eles, com a família e com a escola, para planejar e estabelecer compromissos e acordos que podem até ser mínimos, mas que levem ao fim do bloqueio criado nessa situação, né? Onde a família já não tem mais tanta confiança na escola por conta dos problemas que a criança possa apresentar, certo? Então, como está aí no slide para vocês, no que tange a psicopedagogia escolar, devemos ponderar que sua atuação é, acima de tudo, institucional. Em outros termos, as suas práticas não visam tratar o problema de aprendizagem de forma individual. Antes disso, quer ter um olhar coletivo sobre a prática de ensino-aprendizado, né? Então, dentre os inúmeros aspectos da sua atuação na escola, o psicopedagogo age de forma a prevenir e identificar a diversidade do público atendido, certo? Então, o psicopedagogo, atento às particularidades dos alunos, atua de forma a proporcionar preventivamente, junto aos seus docentes da escola e à coordenação pedagógica, ações didáticas que favoreçam o aprendizado do aluno. No fundo, né, a dimensão preventiva busca de antemão minimizar as dificuldades de aprendizado e os possíveis fracassos escolares. Então, dessa forma, o psicopedagogo torna-se um profissional extremamente importante nos espaços formais da educação, pois as suas ações, elas vislumbram prevenir, identificar, desenvolver ações e auxiliar pais, alunos e docentes na tarefa de ensinar e aprender. Então, algumas ações do psicopedagogo junto às instituições de ensino são válidas, são bem importantes, né? Como, por exemplo, tratar das questões que envolvem o aprendizado. Entre as atribuições do psicopedagogo está favorecer a aprendizagem colaborativamente com os demais atores educacionais da unidade escolar, né? E aí o destaque maior deve ser junto aos alunos com necessidades educacionais especiais, tá? Nós temos também uma outra ação junto à instituição de ensino do psicopedagogo, né? Que é abordar os aspectos pedagógicos e psicológicos do desenvolvimento da criança e do adolescente. A ação do psicopedagogo escolar leva em conta as várias teorias do desenvolvimento psicomotor, linguístico, emocional e cognitivo dos alunos. Então, dessa forma, deve acompanhar regularmente os estágios de desenvolvimento dos alunos, com vista a diagnosticar possíveis distúrbios, né, desses educandos. Para tanto, é necessário o conhecimento e colocar em prática as teorias de Piaget, de Vygotsky, entre outros, né? Então, nosso tempo está acabando aqui e eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá?